Hoje comemorado o Dia dos Pais, eu quero trazer algo interessante que eu estava lendo hoje. Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos estar fazendo uma breve oração. Está falando assim, o que Deus colocar em nossos corações. Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor, neste dia, Senhor, a qual, Deus, peço a Ti uma revelação, peço a Ti, ó Deus, o discernimento, o entendimento, ó Pai, para trazer algo, Senhor, para cada papai, para cada mamãe, Senhor, e para nós mesmos, ó Pai, com relação ao nosso Pai que está no céu, que venhamos a ter assim, Pai, a Tua palavra revelada, Senhor, em nós, em nome de Jesus, assim eu já Te agradeço. Amém. Amém? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Eita glória. Eu estava pedindo ao Senhor hoje uma palavra, pedindo alguma palavra direcionada, ao papai, à mamãe, por causa deste dia. E eu quero dizer, igreja, que nós somos muito falhos. Nós falhamos em tudo, praticamente, que nós colocamos as nossas mãos para fazer. Se formos fazer com a nossa própria vontade, nós falhamos. E nós temos que clamar ao Senhor em todo o tempo para que nós consigamos alcançar um pouquinho daquilo que nós queremos fazer, porque, aleluia, toda a boa obra a qual nós nos propusemos a fazer, o inimigo tenta nos derrubar, o inimigo tenta nos calar, o inimigo tenta atrapalhar, e ainda mais, igreja, aleluia, voltado para a família. Há uma guerra invisível no meio da família, a qual o diabo, ele investe pesadamente ali contra as famílias, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele vai estar ganhando, porque quando uma família é destruída, ali acontecem muitas coisas. Muitos se afastam da presença do Senhor, muitos se rebelam, que fala, muitos tomam decisões erradas, e eu quero dizer que, aleluia, Deus não tem prazer nessas coisas, mas, aleluia, a perseverança, ali quando nós perseveramos no Senhor, nós assim conseguimos lutar contra as astutas ciladas do inimigo, e ali, aleluia, a Bíblia mesmo nos mostra na Tua palavra que existem situações dentro da família, existem lutas, existe uma força sobrenatural que não quer que o ser humano viva bem na presença de Deus. Está sempre acontecendo alguma coisa, e a palavra ainda vai dizer, aleluia, que os piores inimigos estão dentro da tua própria casa. Por que isso, igreja? Porque a pessoa que está na sua casa, ela conhece os seus erros, conhece as suas falhas, sabe quando você erra, quando você acerta, e para te derrubar, aquele que te conhece mais é o que está mais preparado. E quando o diabo incita contendas no meio da família, no meio do relacionamento entre pai e filho, esposo e esposa, isso aí vira algo tão grande, uma bola de neve tão grande, que se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar ao Senhor, a tua família pode vir a ser destruída. É bem interessante que isso não está diferentemente relacionado assim com a casa do Senhor também, porque dentro da igreja somos uma grande família. Todos nós estamos aqui envolvidos num laço de amizade, um sentimento de irmão, de pai, de mãe, como diz a própria palavra, tratar os mais novos como irmão, os mais velhos como pai, como irmão, quando for repreender ou quando for fazer alguma coisa. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, aleluia, que, aleluia, a maior obediência que nós temos que ter é ao Pai. E Deus nos traz esse exemplo, um exemplo tão grande e bonito,
que a palavra vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o teu irmão que vê, esse é mentiroso. O que eu quero colocar essa palavra? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu pai, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu filho, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu cônjuge, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, esse é mentiroso. Então, aleluia, a palavra ela vai nos ensinar várias situações com relação a esta mesma palavra. Deus nos deu um mandamento com promessa: honrai pai e mãe para que seus dias venham a ser prolongados. E nos dias de hoje nós temos visto, ouvido muitas situações de contenda entre filhos com pai, filhos com mãe e muitos outros tipos de contenda, a qual a palavra do Senhor está caindo por terra, e deveria ser uma das palavras mais bem observadas, porque ela não arremete simplesmente a um pai terreno, a um pai que ali ajudou na concepção de um filho, mas ao Pai, o Criador de todas as coisas, que tem nos honrado com vida, que tem nos honrado, porque nós muitas das vezes até podemos pensar: poxa, eu queria tanta coisa, mas a minha resposta não está vindo, eu acho que Deus está de mal comigo, né? Muitas das pessoas pensam assim, as promessas de Deus estão demorando a se cumprir, mas ai de nós se não fosse Deus na nossa vida, porque quantos livramentos Deus, o Pai, o Criador nos dá sem que nós percebamos. Se está ruim com Deus, vamos falar assim como dizem por aí, ainda mais sem Deus, porque pode até estar ruim a caminhada, mas com Deus nós temos a esperança da salvação. Mas aquele que está ruim sem Deus, que já está condenado ao inferno, está pior ainda. Então com Deus nós lutamos, com Deus nós vencemos batalha, com Deus às vezes pode demorar a bênção chegar, mas a palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores, talvez não naquilo que nós esperamos, porque na verdade a minha maior luta que eu queria ter vitória, né, é nas finanças. Né? A maior luta que eu queira ter é num bem material. Talvez a maior luta que nós esperamos é ter dinheiro no bolso para poder jogar avanço, né? Mas, né, pela falta desses benefícios, nós temos uma luta constante. É uma luta com o trabalho, é uma luta dentro de casa, é uma luta com os alimentos, é uma luta com obras para fazer, é uma luta para todos os lados. E assim, né, eu posso ver que, aleluia, nós temos lutas e mais lutas. Mas eu sei também que nós vencemos muitas lutas. Quando nós adoecemos com uma doença tal que parece que vai ser o nosso fim, e a gente vence, é uma luta que nós vencemos em nome de Jesus. Quem é que pode nos dar vida senão o Pai? Porque falar, igreja, a verdade, nós, seres falhos como nós somos, seres pecaminosos, né? Nós somos ruins. A palavra diz que todavia o homem é mau. Mas quando nós nos espelhamos a Deus, ou procuramos ter a visão de Cristo, como diz a palavra do Senhor, através da boca do apóstolo Paulo: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando nós somos imitadores de Cristo, nós procuramos fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Mas eu vou dizer algo interessante que me veio à mente aqui agora. Até quando você faz o bem, você está errado, você sabia? Porque tem muitas pessoas aí que não entendem. Quando você está fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo a obra, para outros você está errado. Enquanto para uns você está até acertando, mas para outros você está errado. Veja como exemplo Jesus deu na face da terra. Jesus era justo, fiel, bondoso, perfeito. E as pessoas estavam sempre falando mal do Senhor.
estavam sempre chamando ele de várias coisas, blasfemando o nome do Senhor. Não foi assim que ele mesmo nos colocou? Quando vos injuriares, saibais que fizeram isso primeiro comigo. Um homem que vinha para curar, que vinha para salvar, e as pessoas falando mal. Queria eu na terra hoje, Jesus andando entre nós, fisicamente como foi no passado, alguém a qual a gente pudesse recorrer. Estou morrendo, corre para Jesus. Estou muito mal, corre para Jesus. Estou falando fisicamente, eu estou falando naquele tempo. As pessoas adoeciam, corriam para Jesus. As pessoas estavam morrendo, corriam para Jesus. Hoje, porque as pessoas não vê, não correm para Jesus. Não correm como se deve correr. Mas eu quero dizer que é bem diferente, né? É bem diferente eu correr para alguém que está na minha frente e eu posso contemplar com os olhos, e agora correr para alguém ao qual meus olhos físicos não enxergam. Mas a palavra vai dizer algo interessante, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, se nós clamarmos com fé, crendo que Jesus está ali na nossa frente e recebemos, talvez nós venhamos a receber. Não quer dizer também que vamos receber tudo aquilo que esperamos. A palavra do Senhor até vai dizer que muitas coisas têm que se cumprir. Muitas coisas têm que se cumprir dentro da palavra. E eu vejo que se Jesus viesse a atender todas as nossas vontades hoje, a palavra não se cumpriria. Pensa bem, a palavra do Senhor vai dizer que muitos morrerão por iniquidades, por guerras e por outros fatores. Se nós simplesmente, Pai, eu vou morrer, me salva, ele vai lá, não, salvou, a palavra não se cumpre. Então temos que entender que até o mal que está acontecendo nos dias de hoje é para que se cumpra a palavra do Senhor. Então temos que entender que Deus pode nos salvar naquele momento ou não. As bênçãos do Senhor podem vir sobre nós naquele momento ou não. Eu penso até que talvez, quando nós pedimos a Deus para nos salvar ou nos livrar de alguma coisa, eu acredito que o coração de Deus dói. Jesus, ele fica ali, eu quero, mas a palavra tem que se cumprir. Pensa bem, você como pai, eu me recordo quando meu filho se machucou, que ele machucou o seu dedinho, machucou lá a ponto de tomar ponto no dedo, e ele gritava. Eu me lembro da angústia que eu senti naquele momento, na dor no coração que eu senti naquele momento pelo corte, porque meu filho quase perdeu o dedo. Eu via meu filho quando ele entrou por pela UPA, dizendo: papai, cura meu dedinho, papai do céu, cura meu dedinho. Quanta dor eu senti no coração, imagina Deus. Imagina Deus vendo você clamando e chorando o tempo todo. Mas a palavra tem que se cumprir, igreja. Em algum momento esse mundo vai ser destruído. Mas eu vejo assim, penso no Deus Todo-Poderoso, olhando para os seus filhos aqui na terra e sentindo algo no coração. Meu filho, eu estou vendo a sua dor, aguenta mais um pouco. Porque se Deus fosse usar de misericórdia com todos nós, a Bíblia não se cumpriria. Qual o Deus que vai querer ver um filho sofrendo? Se nós, como pais, que a Bíblia já nos coloca como homens ruins, quanto mais um Deus. Qual o pai, qual a mãe que aguentaria ver seu filho sofrendo e não iria fazer nada? O seu filho à beira da morte não vai fazer nada.
Nós corremos para hospitais, para médicos, para pastores, para quem puder ajudar com oração ou com outro tipo de ajuda. Nós corremos aonde fala, olha, se você correr ali, você consegue a cura para o teu filho. A gente está indo, sem saber se verdadeiramente vamos ter a cura ou a resposta que queremos. Quanto mais Deus. E eu pensando aqui agora na morte de Cristo na cruz do Calvário, ainda que a palavra tenha que se cumprir, igreja, Deus não tirou o seu filho da cruz. Pensa bem a dor. Eu acredito que Deus, na sua soberana força, poder e glória, no momento em que Cristo estava ali pendurado na cruz do Calvário, eu acredito que Deus falou assim: eu vou virar de costa para não ver o sofrimento do meu filho. Ainda que eu pense que, imagina eu, em qualquer posição que Deus se encontrar, Ele está vendo tudo, né? Mas eu estou dando só um exemplo. Naquele momento eu acho que Deus fechou os olhos por um momento. Meu filho, eu tenho que permitir isso acontecer. Eu não quero enxergar. Eu estou vendo a sua dor, mas eu não quero enxergar. Pensa na dor de um pai, na dor de uma mãe hoje em ver seus filhos. Quanto mais Deus olhando para esta humanidade. Aleluia. Deus olhando para a humanidade e enxergando todas essas coisas acontecendo. Igreja, é algo que nós sentimos que dói no peito. Eu não sei dizer como é isso no coração de Deus, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque se nós morrermos fiel a Deus, se nós morrermos na presença de Deus, nós já estamos guardados para aquele grande dia. Mas agora aquele que morre fora da presença de Deus. E eu estava olhando para este mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que seus dias venham a ser prolongados na face da terra. Eu imagino que também quando nós não honramos a Deus, os nossos dias são abreviados na terra também. Se nós não honrarmos ao Deus Todo-Poderoso, se nós não fizermos a vontade do Pai Todo-Poderoso, se nós não fizermos as suas obras, quando nós temos fome, que quando nós temos pai e mãe vivos, para quem é a primeira pessoa que a gente recorre? Estou cheio de fome, vou lá na casa de mamãe que tem comida lá. Estou cheio de fome, vou lá na casa de papai, que na casa de papai tem uma comida lá. Deus é a mesma coisa. Quando nós temos fome também da palavra, é Deus que nós temos que ir para a casa dele. A palavra vai dizer que a certo momento que teremos fome e sede, mas fome e sede de justiça, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também alimenta, a palavra de Deus é salvação, é vida. Ainda que todo este mundo venha se acabar, se destruir, se estivermos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai. E o que eu quero trazer aqui também, igreja, é com relação ao sentimento ou a forma que nós, filhos, estamos nos prostrando diante de Deus, o nosso Pai. Trazendo dois exemplos aqui, do filho, com o homem, e do filho com o Pai eterno e celestial. Da mesma maneira que eu vou ler aqui essa palavra que se encontra em Isaías capítulo 1, é a mesma visão para todas as situações. A palavra vai dizer aqui, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono,
Mas Israel não tem conhecimento aleluia, Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai das nações pecadoras, do povo que, carregado da iniquidade, da semente do maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Essa palavra aqui está dizendo dos filhos do Pai Celestial. Ele está dando um exemplo que os animais sabem quem é o seu dono, os animais sabem onde está a cocheira do seu dono, mas nós, filhos do Deus Altíssimo, não sabemos nada. Viramos as costas para o Pai, viramos as costas para a promessa do nosso Deus. E assim tem acontecido nos dias de hoje também na vida dos filhos. Os filhos já não respeitam os pais, os filhos querem bater boca, discutir com os pais. E é a mesma coisa, tem homens e mulheres por aí discutindo e batendo boca com Deus também. Quem somos nós para contender com o nosso Deus? E a palavra vai dizer: se você não consegue amar quem você vê, como é que você diz que ama a Deus? Pensa bem, um filho que não obedece seus pais, a desobediência é uma falta de demonstração de amor e respeito. Porque quem obedece ama, quem obedece respeita. E a mesma coisa está acontecendo na vida de muitos aí com relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Todo-Poderoso está aí. Ele pode ajudar, se ajudar Ele é Deus, se não ajudar Ele continua sendo Deus. E nós quem somos? Quem somos nós para contender com Deus? Queríamos nós todos sermos respondidos a cada pedido que nós fizéssemos a Deus. Mas da mesma maneira temos exemplos de coisas que nós pedimos ao nosso Pai terreno que não pode nos dar também. Quero dizer que nós precisamos mudar, igreja. Eu sou o primeiro que preciso mudar. Eu preciso mudar muito, eu tenho clamado a Deus em todo o tempo, para que Deus me mude, porque por mim só eu não consigo. Eu não consigo agradar, aleluia, mas o meu desejo interior é mudança. Eu quero agradar a todo mundo. O meu pedido a Deus é: Pai, que eu venha ser um bom esposo, que eu venha ser um bom pai para o meu filho, que eu venha ser um bom filho para minha mãe, que eu venha ser um bom servo para ti. Mas é difícil, igreja. Já pedi, já clamei a Deus por mudança, porque o que eu quero é mais intimidade com Deus. Ainda que essas coisas não sejam como eu quero ou como eu tenho vivido, mas o meu propósito é, olhando para o alvo, eu não vou desistir de caminhar em direção a Ele. Porque a minha vontade é conseguir pular ou vencer todos esses obstáculos. Mas ainda que eu não esteja conseguindo, eu vou prosseguir olhando para o alvo. Porque o meu desejo é ser diferente. Na verdade, o meu desejo é conhecer a vontade do Pai e fazer tudo conforme Ele diz. Eu quero alcançar o Pai. Eu quero poder ouvir a voz de Deus em todo o tempo, como Adão e Eva ouviam no jardim. Glória a Deus. Quem não quer poder chegar à tardinha e Deus descer no jardim e falar: Fabiano, onde você está? Silvana,
Lúcia, Domingos. Imagina só. Imagina, irmã, você lá caminhando pelo jardim do Éden e você saber que todos os dias, como diz a palavra, à tardinha o nosso Senhor vinha caminhar no jardim e ele ali, né, face a face com Adão, andando na viração do dia com o homem. Veja o que nós perdemos, Santo Deus. Porque hoje, através desta carne que nós temos, nós não conseguimos chegar perto de Deus. Moisés, um homem muito usado por Deus, não foi nem possível para ele contemplar aqui, ó, de frente, tete a tete ao Senhor Deus. Ele falou: entra ali entre a fenda da rocha, que eu vou passar e você vai me ver de costa. Imagina só, igreja. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso em nossa vida, que ele permitiu o seu filho andar nesta terra. E aqueles que tiveram o prazer de andar com o Filho de Deus, como Jesus mesmo disse: aquele que vê a mim vê ao Pai. E puderam contemplar a glória do Deus poderoso. E assim eu quero dizer para a igreja, que no verso 18 de Isaías capítulo 1 vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Nós nesta terra, ainda que temos nossos afazeres, nós temos que fazer as obras que o Senhor nos colocou a fazer. Ajudar o próximo, ajudar o mais necessitado, andar com a firme esperança da salvação no Senhor e fazendo assim a vontade do Pai. E nesta noite, olhando para esta palavra e observando as falhas que há em mim, cada um tem suas falhas, eu estou observando as falhas que há em mim. Eu clamo ao Senhor nesta noite. E para terminar esta palavra, eu vou estar levantando um clamor nesta hora, para que cada um possa ouvir e receber do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu clamo a Ti nesta noite, ó Deus, observando a minha vida, Pai, que tão falha é, Senhor. Observando, Senhor, que eu nada sou, ó Pai, e não tenho merecido nada, meu Pai. Mas eu creio na Tua justiça, meu Pai. Eu creio no Teu poder e na Tua glória. Eu creio, ó Pai, que a Tua palavra diz que enquanto há fôlego de vida é esperança, Pai, e crendo nessa esperança eu clamo a Ti, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia do Teu povo, Pai. Mais uma vez eu Te clamo, Senhor, pedindo, Deus, joga por terra, Pai, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, ó Pai, e dai-me, Senhor, do Teu Espírito, Pai, dai-me, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, do Teu favor, Senhor, dai-me da esperança, Pai, da Tua palavra, torna-me, Pai, um vaso novo em Tuas mãos, faça de mim, Pai, um vaso novo, um vaso de honra, como diz a Tua palavra, Senhor, usa-nos, ó Pai, como ferramenta preparada. Deus, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo
aquilo que não te agrada, Senhor, e nos molda, Pai, ao teu querer e à tua vontade. Liberta-nos, ó Pai, da influência do mal, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, do castigo vindouro, Senhor. Porque diz a tua palavra, Senhor, que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, todos pecaram e destituídos da glória estávamos mais. Crendo eu e toda a igreja no Jesus Cristo Nazareno, seu Filho, que foi enviado a esta terra, ao qual derramou o teu sangue sobre nós para nos lavar e purificar de todo o pecado. Pai, nós cremos, ó Pai, no teu Filho, Jesus Cristo Nazareno. Nós cremos, ó Pai, aleluia, nas bênçãos, ó Pai, aleluia, trazida por eles, ó Pai, para todos nós, através do Evangelho, Senhor, aleluia. Nós cremos no teu Filho amado. E cremos, ó Pai, que temos, ó Pai, feito, Senhor, ainda que pouco, Senhor, mas temos, ó Pai, aleluia, feito, Senhor, um pouquinho da tua vontade. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados e nossas falhas. Que venhamos a ser filhos obedientes, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, aleluia, a te obedecer. Que venhamos a fazer a tua vontade e o teu querer. Que venhamos a viver a tua palavra, Senhor. Que venhamos, ó Pai, a produzir frutos dignos de arrependimento. Como eu oro, Senhor, e volto a orar, que eu venha a ser, Pai, um bom filho, um bom pai, um bom esposo. Aleluia. Que eu venha a ser exemplo, Senhor. Que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a ser exemplo, Senhor. Que ainda que difícil seja, ó Pai, a minha vontade, o meu prazer está no Senhor. Então tira de nós, Pai, nossas iniquidades, nossas falhas. Perdoa nossos pecados e nos conduza, Pai, à vida eterna. Porque assim cremos, ó Pai, na palavra que o Senhor nos deixou. E assim, Pai, vamos vivendo de glória em glória, esperando o dia da sua vinda, a qual o dia que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. 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 Glória a Deus. E assim agradeço a oportunidade da palavra em nome de Jesus.